Só tu reinas, só tu és Deus, só tu és digno, só tu és Senhor, só tu és Senhor. Podem ir abrindo Sagrada Escritura
na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 5 a 17, com particular atenção para o versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Pois que é Apolo e que é Paulo, senão ministros pelos quais crestes, e isso conforme o que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que carrega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, uma só coisa é o que planta e o que rega, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus que sois vós. E verso 14, se permanecer a obra que alguém sobre ele edifica, esse receberá galardão. Meus irmãos, todos nós certamente temos grande alegria no templo que Deus nos tem concedido, nas instalações da nossa igreja. E aqueles que nos têm visitado ao longo destes últimos anos ficam maravilhados com aquilo que está construído aqui. Se alguém veio de outros países, Brasil, Estados Unidos, certamente que o nosso templo não é mais do que um de muitos. E templos bem maiores, templos bem mais arrojados. Mas para a dimensão do povo evangélico no nosso país, podemos dizer que o nosso templo é naturalmente agradável. Muitas igrejas, muitas congregações gostariam de ter um templo assim. Mas, meus irmãos, a minha maior alegria não vem daí. Um dia, quase no fim do ministério de Jesus, os discípulos chegaram junto dele e estavam tão maravilhados que chamaram a atenção de Jesus para a grandeza e a beleza daquele templo. E Jesus responde aos seus discípulos naquela altura: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. A verdade é que 40 anos depois de Jesus ter estado ali com os seus discípulos e de terem admirado aquela beleza e Jesus ter deixado esta profecia, ela cumpriu-se. E de facto não ficou ali pedra sobre pedra. Todo aquele templo foi arrasado, foi destruído e a profecia cumpriu-se. Bastaram apenas 40 anos e aquilo que era uma beleza e uma grandiosidade tornou-se em vergonha, porque de facto tudo foi destruído. Pelo contrário, naquele mesmo lugar, séculos mais tarde, uma mesquita veio a ser construída. E ainda hoje lá está. A mesquita, com a cúpula dourada, assente exatamente no lugar onde, nos dias de Jesus, havia estado aquele templo. Mas, meus irmãos, alguma coisa surgiu e saiu daquela cidade de Jerusalém, que se tem perpetuado desde então. A Igreja Cristã, nascida em Jerusalém, expandida por toda a Palestina, alcançou muitos países nos 4 cantos da terra. Meus irmãos, pensando nisso
E neste texto, eu fui levado a pensar naquilo que tem sido o meu ministério, primeiramente, aqui em Matosinhos. Se Deus quiser, este ano completo 36 anos de ministério, mas 2/3 desse tempo, 24 anos aqui em Matosinhos com esta amada igreja. E naturalmente que ao fim deste tempo todo nós refletimos, o que é que temos feito aqui? Qual tem sido a obra que o Senhor tem colocado nas nossas mãos e aquela que nós temos para apresentar? E meus irmãos, dou comigo a considerar isto. A minha alegria maior não vem de termos liderado a igreja na construção deste templo. A minha alegria maior não vem quando eu me coloco do outro lado da rua e olho para a fachada deste edifício. A minha alegria maior não vem quando nós recebemos irmãos e irmãs de outras igrejas e eles ficam admirados, deslumbrados com aquilo que veem. A minha maior alegria vem das almas ganhas para Jesus. Vem das vidas transformadas. Vem das famílias que aqui têm sido firmadas e continuam a ser firmadas no caminho do Senhor. A obra de pedra, cimento, ferro que nós aqui deixamos é terrena, é passageira. Tudo isto ficará para trás um dia. Os meus irmãos, as vidas convertidas a Jesus permanecem para a eternidade. A obra deste edifício tem representado um grande investimento financeiro de toda a nossa igreja. Os vários ministérios da nossa igreja, particularmente o Ministério Infantil, a Escola Dominical, o Ministério de Casais, e como falámos há pouco, ontem reuniu 9 casais, mas há outros mais. E de facto, olhando para estes vários ministérios, nós vemos que com isso vidas estão a ser edificadas. Esse é o maior investimento que nós estamos a fazer. Investimento em vidas, investimento em famílias, investimento em pessoas. Meus irmãos, que alegria para nós vermos famílias inteiras virem ao templo, domingo após domingo. Que alegria nós vemos crianças participarem em programas como o Natal e a Páscoa. Eu sei que esse é um tempo em que os pais ficam com a boca aberta, vendo os seus filhos aqui à frente. Mas não é apenas por isso, é a alegria que traz de ver estas crianças irem para casa e falarem de Jesus. Estas crianças irem para casa e quando se sentam à mesa dizer, vamos dar graças, vamos orar ao Jesus. De ver como o Evangelho vai entrando nas suas vidas, nos seus corações e vai mudando, vai transformando e vai-se cumprindo exatamente aquilo que a palavra de Deus tem lá no Antigo Testamento. Ensina a criança no caminho em que deve andar e até que for grande não se desviará dele. Meus irmãos, que alegria vermos júniores e adolescentes permanecerem na igreja. E eu digo isto, meus irmãos, com um sentimento de grande responsabilidade e preocupação. Porque eu sei, e os irmãos sabem também, que é quando as crianças crescem, chegam à idade da adolescência e da juventude. E a atração lá fora é de tal modo grande que começam a querer ficar com um pé na igreja e outro fora. E a tendência é saírem, deixarem. Aquele período da adolescência, aquele período da juventude é dramático para muitos. Meus irmãos, que alegria podermos olhar e ver jovens, ver adolescentes ainda permanecendo na igreja. Que alegria, meus irmãos, vermos pessoas nascerem de novo, serem discipuladas e batizadas. E se Deus quiser, dentro de alguns poucos meses, nós teremos de novo batismos. Que alegria, meus irmãos. Não há apenas alegria nos céus, há alegria nos nossos corações. Meus irmãos, que alegria também vermos que mais de 60% dos membros da nossa igreja estão envolvidos em algum ministério, em alguma atividade da igreja. E outros não estão, porque a saúde já não permite. Outros não estão porque a doença, as forças, o tempo já não permite tanto. Mas não deixam de estar envolvidos na oração, não deixam de vir de quando em vez à igreja.
Que alegria, meus irmãos, vermos irmãos, já com dezenas de anos de membresia desta igreja, permanecerem, ainda aqui estão. Meus irmãos, estas são as fontes da minha alegria. Mais do que as paredes, mais do que a pedra, mais do que o templo, mais do que o edifício, estas vidas são a fonte da nossa alegria. E eu sei, meus irmãos, que quando o Senhor me chamar e pedir contas, vós sois a obra que eu tenho para apresentar. O Senhor chamou-me de Cascais para aqui há 24 anos. Em fevereiro de 1992, aqui comecei um ministério que foi inicialmente interino e depois se tem mantido por estes anos, e Deus sabe até quantos anos mais. Mas vós sois a obra que eu tenho para apresentar aos senhores. Não estas instalações, elas ficarão aqui, mas vós estareis na presença dos senhores. Vós sois aquela obra que permanece. E por isso, meus irmãos, nós continuaremos a alimentar, a investir nestas vidas, como investimos nas nossas, na nossa família, porque queremos que esta obra não desfaleça e permaneça para a eternidade quando o Senhor nos chamar. Mas, meus queridos irmãos, deixem-me partir daqui como exemplo meu e dizer que este texto também é para vós. Este texto bíblico também é para vós. E por isso mesmo eu pergunto, qual é a sua obra para os senhores? Qual tem sido a sua obra? Muitos de vós têm tido uma boa participação financeira na obra deste edifício. E graças a isso, graças à vossa generosidade e fidelidade, nós temos conseguido pagar as nossas contas, conseguimos pagar a amortização, vamos pagando a amortização com a obra de construção deste edifício. E a dívida vai sendo paga. Essa, podemos dizer, é parte da vossa obra. Mas, meus irmãos, este texto também nos aponta e, sobretudo, aponta para a obra espiritual. Qual tem sido a vossa obra espiritual? Alguns têm participado e participado ativamente nos vários ministérios da igreja. Eu há pouco referi 60% dos irmãos, pelo menos, membros da igreja, estão ativos em algum ministério. Mas a minha pergunta é, como é que tem desempenhado o seu ministério? Como é que tem sido a sua dedicação, o seu compromisso? Quando está ministrando em algum ministério da igreja, está a fazê-lo para quem? Com que propósito? Com que intenção? Para os outros verem? Para cumprir calendário? Ou para os senhores? Mas irmãos, quando é para os outros verem, nós sabemos que é passageiro, vale aquilo que vale. Mas quando é para os senhores, essa obra permanece. Meus irmãos, quando falei há pouco em cerca de 60%, são todos aqueles que vêm aqui à frente no louvores, no coral da igreja, no ministério infantil, e neste momento nós estamos aqui tranquilamente, não tem crianças pequenas, mas alguém está cuidando delas. Alguém está ministrando para elas. Alguém está procurando colocar naquelas mentes pequeninas a palavra do Senhor, para que quando crescerem, se puderem pautar e dirigir por estes ensinos valiosos. Meus irmãos, há um investimento feito, não apenas pelo pastor, e o pastor não é mais do que um orquestrador aqui. Não é mais do que um dirigente de uma orquestra, em que cada um toca o seu instrumento. Importa que o façamos, que toquemos de uma forma afinada, mas sobretudo que de facto das nossas vidas, do nosso ministério, daquilo que é a nossa participação, saia uma música agradável aos senhores
O irmão é parte desta orquestra. O irmão é parte de toda esta atividade que a nossa igreja faz. E, meus irmãos, aquilo que nós temos conseguido em termos de ministério infantil, em termos de ministério com casais, de escola dominical, não seria possível apenas com o pastor desta igreja. É com a participação de cada um de vós. Vós tendes parte ativa nestes vários ministérios. A minha pergunta, contudo, não deixa de ser: os irmãos têm feito isso dedicadamente, comprometidamente, de entrega aos senhores, ou tem sido para glória pessoal? Eu sei que alguns irmãos têm encorajado outros e têm feito do seu ministério também um ministério tipo Barnabé. Quem foi Barnabé? Aquele que encorajava os que estavam em necessidade. Barnabé encorajou Paulo. Barnabé encorajou o seu sobrinho. Barnabé encorajou outros. Diz a Escritura que Barnabé era o homem das consolações. Meus irmãos, às vezes alguns de nós precisamos de consolo, precisamos de conforto, precisamos de encorajamento, precisamos de um pouco de carinho, precisamos que alguém nos diga: que bom o seu ministério. Eu quero deixar convosco também este encorajamento, encorajando-nos uns aos outros naquilo que estamos a fazer, não apenas em termos de ministério em si, mas também na vida cristã. Às vezes, quando vemos algum irmão ou irmã começar a desfalecer espiritualmente, os irmãos às vezes nem dão conta de quão bom é uma palavra de encorajamento, de quão bom, como bálsamo, é sentir a sua falta. O irmão ou a irmã faz parte de nós, e não estando aqui nós sentimos essa falta. Meus irmãos, isto é ministério. Isto tudo no seu conjunto contribui exatamente para esse sentimento de família de que nós somos e que eu não me canso de pregoar, porque tem sido exatamente esta uma das marcas fortes da nossa igreja nos últimos tempos: sentimento de família. Nós não estamos distantes uns dos outros e que ao domingo, durante 1 hora ou 2, nos reunimos aqui. Nós somos parte de família, a família cristã. Família de famílias é a nossa igreja. E precisamos nos encorajar uns aos outros nesta caminhada que fazemos juntos. Também alguns irmãos se têm envolvido muito na oração pela liderança e por outros irmãos em necessidade. E eu quero encorajar cada um de vós. Eu sei que alguns irmãos fazem isso regularmente, sei que alguns irmãos até não podem fazer mais nada na igreja, mas que oram. Essa é a vossa obra, a obra que permanece. Porque cada um de nós que está ativo no ministério precisa de ser sustentado pelas orações do povo dos senhores. Os irmãos, Moisés liderava o povo, mas chegou a altura em que, quando ele tinha aquela vara, aquele bastão levantado, então as coisas de Deus aconteciam, mas às vezes a sua força física caía. E aconteceu que Deus mandou alguém para segurar os braços de Moisés. E enquanto os braços de Moisés estavam seguros, levantados, Deus fazia coisas extraordinárias. Mas alguém precisou de ajudar. Meus irmãos, este líder que está aqui à frente não faz nada sozinho, sem a vossa colaboração, sem a vossa participação. E a nossa igreja é aquilo que é, não apenas por causa do pastor, que não é mais do que um entre vós, mas por todos nós. Nós somos igreja, meus irmãos. E oramos e devemos orar pela liderança da igreja, por aqueles que estão envolvidos, orando uns pelos outros, orando por aqueles que estão mais fracos na fé, para que não desfaleçam e, tendo desanimado, voltem a reanimar-se. A vossa obra que permanece, meus irmãos, é também o testemunho de fé. O testemunho que cada um de vós dá aos outros, amigos, familiares, vizinhos, desconhecidos até. E quando esse testemunho chega aos outros, e esses tais acabam por reconhecer o seu pecado, aceitar o Senhor Jesus,
Meus irmãos, isso é obra que permanece. Porque nós estamos literalmente a tirar pessoas da morte eterna, do inferno, para a vida eterna e para o céu. E isso é uma obra que permanece. Porque quando nós somos participantes com o Espírito Santo na evangelização, na verdade, meus irmãos, estamos a fazer uma obra que permanece para a eternidade, ajudando e participando com o Espírito para a salvação de almas. Pela graça do Senhor, já pude levar vários a Cristo Jesus. Tenho podido discipular muitos e batizar muitos nestes quase 36 anos. Mas, meus irmãos, às vezes aquilo que eu faço não é mais do que aquilo que outros já têm feito. E às vezes há até membros da igreja que têm o dom de levar mais pessoas a Cristo do que eu próprio. Como eu dou graça a Deus por isso. Qualquer que seja o seu dom, meu irmão, minha irmã, use para a glória de Deus, porque na utilização desse dom deixa uma obra que permanece. Muitos de nós deixamos marcas aqui, nas pedras, no ferro, no cimento. Muitos de nós estamos envolvidos neste processo da construção do templo desde o seu início. Outros têm-se juntado mais recentemente. Mas, meus irmãos, quando nós partirmos, quando nós estivermos na presença do Senhor, tudo isso fica aqui. Até pode não ficar pedra sobre pedra. Mas aquela pedra que nós edificamos, aquelas vidas nas mãos do Senhor, essas permanecem. E estarão lá no céu quando nós lá chegarmos, ou quando nós já lá estivermos e eles vierem ou elas vierem mais tarde. Obra que permanece, obra que realmente fica. Meus irmãos, quando Jesus mencionou àqueles que serviam e que trouxeram o seu relatório, que Jesus disse: bom está, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Os irmãos gostariam de ouvir isso. Quando chegarmos lá, quando chegar à altura de o Senhor fazer contas connosco, daquilo que nós temos nas mãos, daquilo que o Senhor nos tem concedido, como bons mordomos daquilo que o Senhor nos tem dado, o que é que nós temos feito com isso? Meus irmãos, deixem-me fazer aqui uma pergunta, estou quase a terminar. Uma pergunta não, várias perguntas. Mas perguntar isto: você tem espírito de unidade ou de divisão? Espírito de unidade ou de divisão? Você tem espírito de solução ou espírito de problema? Quero eu dizer com isto que aquilo que é a sua preocupação é resolver problemas ou é arranjar problemas? Você tem o espírito de juntar ou o espírito de espalhar? Você tem o espírito de amor ou o espírito de indiferença? Você tem o espírito de discípulo que quer aprender ou o espírito de quem sabe tudo e que já não precisa de aprender mais nada? Você tem o espírito de servo ou o espírito de patrão? Eu poderia continuar por aqui fora. E, meus irmãos, não fiquem a pensar: o pastor hoje está zangado. Não, meus irmãos. É a avaliação que cada um de nós precisa de fazer. Se nós queremos maximizar aquilo que estamos a fazer, se queremos primar pela excelência, temos naturalmente de ter um espírito de unidade, um espírito de solução, um espírito de juntar, um espírito de amor, um espírito de discípulo, um espírito de servo. E é isso que eu quero ver em cada um de vós. E é isso, meus irmãos, que eu quero também demonstrar na minha vida perante vós. A última pergunta que eu gostaria de fazer, deixar convosco, ainda relacionado com este versículo 14, que diz: se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. E a minha pergunta é: qual é o galardão que o Senhor tem para nós? Qual é o galardão que o Senhor tem para si? Se agora, meu irmão e irmã, estivesse na presença de Deus para fazer contas com Ele,
qual seria o galardão? Que galardão Deus lhe iria dar? Meus irmãos, uma coisa nós sabemos. A salvação é um dom. É a oferta da graça de Deus. Mas o galardão é a recompensa pelo nosso trabalho. O galardão é a recompensa pela nossa obra, pelo serviço que nós fazemos. E a Escritura diz claramente, se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Meus irmãos, meu irmão, minha irmã, qual é o seu galardão? Já pensou nisso? Qual é o seu galardão? Na sua avaliação de 1 a 10, suponha agora que não está na presença de Deus, e na sua avaliação de 1 a 10, que nota é que daria a si mesmo, em termos daquilo que tem sido a sua obra para o Senhor? Os irmãos já perceberam que aquilo que eu estou a procurar apelar é a um compromisso, é uma entrega. Estamos a começar o ano, meus irmãos, e este ano de 2006 pode ser um ano extraordinário para nós, para a nossa igreja. E quando eu digo nossa igreja, digo famílias, digo pessoas. Pode ser um ano extraordinário para a sua família. Tudo depende do investimento que fizer nessa obra. Tudo depende daquilo que é a sua dedicação e o seu compromisso com o Senhor. Qual é o seu galardão? Nota de 1 a 10. 2? 5? 10? Qual é? Meus irmãos, eu sei que um dia Deus vai dar o galardão. E sei que Deus também é justo e é misericordioso. Qual é o seu galardão? Trabalhe por ele. Eu vou pedir que cada um de nós neste momento fique em oração. Coloque diante do Senhor estas duas ideias de força. A primeira é esta: a obra em que eu estou envolvido permanece. A segunda é: qual é o meu galardão? Eu vou pedir, meus irmãos, que nós possamos ajoelhar-nos diante do Senhor, consagrar ou reconsagrar a nossa vida, deixar que Ele de facto nos use. O dia de ontem já passou e com isso tudo aquilo que nós podíamos fazer, mas no dia de hoje, nos dias que estão adiante, o que é que o Senhor tem para nós? As oportunidades que o Senhor nos dá de testemunho, de serviço, de participação financeira, daquilo que for. Mas nós vamos colocar aquilo que temos nas mãos do Senhor. Eu vou me ajoelhar aqui à frente, rogando que o Senhor me use, continue a servir-se de mim, que a obra que Ele me deu para fazer permaneça. E os irmãos que desejarem podem vir aqui à frente, ajoelhar-se aqui, ou podem ajoelhar-se no lugar onde estão. Mas vamos colocar a nossa vida no altar do Senhor. Deixar que Ele realmente nos use, nos motive e que faça grandes coisas através de nós. Amém.